você entenda o seguinte, preste atenção. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, vai dizer que ele estava no Éden. E que ele tinha tudo. Os instrumentos estavam nele. Ele pisava sobre pedras preciosas. E mesmo com esta condição, ele não estava satisfeito. O que ele fez? Ele foi até o Éden quando Deus criou o homem e colocou a semente da insatisfação no coração do homem. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia diz que ele podia comer de todo o fruto, mas ele trocou tudo pela desobediência de um fruto apenas. Para mim não interessa se naquele dia, se ele comeu uma maçã, um morango, se ele comeu a folha de uma árvore, não me interessa. Mas o grande teor da palavra de Deus é que ele desobedeceu o mandamento de Deus. Escute, eu quero que você entenda esta parte da palavra de Deus. Quando a Bíblia está dizendo que ele podia comer de tudo, mas trocou tudo por apenas um e perdeu tudo que tinha, exatamente isso acontece com a nossa vida. Porque o ser humano, ele é tendencioso à desobediência. O ser humano, ele é tendencioso ao erro. E nós estamos aqui em uma noite de ensino, e permita-me falar, pastor, que nós somos atraídos por coisas erradas. Parece que isso atrai o ser humano, quando mesmo não está liberto pelo Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a minha Bíblia está dizendo que ele, tendo tudo, trocou por um momento, e este momento fez com que ele perdesse tudo. O que eu quero lhe dizer aqui esta noite, a minha Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vim aqui esta noite para lhe dizer, permaneça na obediência, obedeça aos seus líderes no seu emprego, obedeça ao seu pastor na sua igreja, obedeça aos seus pais, porque o fruto da obediência trará um grande peso de gozo e de glória sobre a sua vida. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Cada vez que você desobedece o mandamento de Deus, você está perdendo oportunidades de ser abençoado por Deus. É por isso que tem muita gente que diz, eu não sou próspero, eu não sou abençoado, eu não consigo, a minha vida não prospera, a minha vida ministerial, a minha vida sentimental, a minha vida material não prospera. É justamente por isso, no dia que você decidir obedecer a palavra de Deus e viver dentro dos princípios da palavra de Deus, a bênção de Deus vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família, vai alcançar os seus sonhos, vai alcançar os seus projetos. Então por isso decida viver na obediência de Deus. Escute, o texto base para esta reflexão bíblica está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 29, que diz que Deus deu a ele toda árvore e semente que está sobre a terra, de toda árvore que há e dá fruto sobre as árvores que dá semente, servosão para mantimento. Só que a grande questão do texto é quando ele desobedece a Deus. Ele desobedece a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele cai em contradição com aquilo que Deus havia lhe dado. E no capítulo de número 3, nós vamos encontrar a tentação de Eva e a queda do homem. A tentação de Eva e a queda do homem. Porque se Eva não tivesse dado ouvidos para a serpente, ela não teria oferecido fruto a Adão. E se Adão não tivesse dado ouvidos a Eva, ele não teria comido do fruto. E nós teríamos a vida eterna com Deus, sem precisarmos do sacrifício do Filho de Deus. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Quando Adão ele come do fruto, ele desobedece a Deus.
E se nós olharmos no livro de Romanos, se não me falha a memória, capítulo 8, versículo de número 26, a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Mais forte, em nome de Jesus. O salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida... Vamos fazer uma exegese simples do texto? Quando a Bíblia está falando de salário, ela está falando de pagamento. Eu estou recebendo por aquilo que eu fiz. Amém? Isso é pagamento. A Bíblia está falando o salário do pecado. Então eu estou recebendo aquilo que eu fiz. Mas ele diz, olha, para você receber a vida eterna, simplesmente você deve crer que Cristo é o Filho de Deus. Porque esta é a graça, o favor imerecido. Mesmo sem merecer, Deus te alcançou, te salvou e te trouxe aqui esta noite para adorar e glorificar ao nome dEle. Vida eterna. Qual é a definição para eterno e infinito? A definição para eterno e infinito é: o eterno é aquilo que não tem princípio e não tem fim. Isso é eterno, que não teve começo e não tem fim. Deus é eterno, não teve começo, não tem fim. Ninguém criou a Deus, Deus existe. Creiam os ateus ou não, esta é a mais pura realidade. E o que é infinito? Infinito somos nós, que temos um começo, mas que a nossa alma não vai ter fim. Ou na vida eterna com Deus, ou no lago de fogo com Satanás. Mas a nossa alma será infinita. Porque nós tivemos um começo, mas nós não teremos um fim. O nosso corpo fica, mas a nossa alma continua. Ou para o gozo e alegria eterna, ou para o sofrimento e dor eterno. A Bíblia diz que quando o episódio bíblico acontece, o nosso Deus, que é soberano e grandioso, Ele põe sobre Adão as penas para que este pudesse conquistar o perdão de Deus. E quando Ele põe esses critérios para Adão, eu vou correr um pouquinho. Se nós olharmos dentro da Bíblia Sagrada, no princípio até o livro de Malaquias, nós vamos entender que Deus trabalhava com sacrifícios. Era mais ou menos assim. O sacerdote, quando ele ia apresentar o seu culto a Deus e ofertar o sacrifício a Deus, primeiro, o sacerdote apresentava um sacrifício por ele, para que Deus o perdoasse de todos os seus pecados. Segundo, o sacerdote apresentava um sacrifício por ele e também pela sua família. Depois, o sacerdote ele ia para o templo. E quando ele chegava no templo, os pais de família iam até o sacerdote e apresentavam os seus sacrifícios. Porque no Antigo Testamento, Deus trabalhou através de sacrifícios. E Deus, entendendo que quando o homem entregava o sacrifício ao sacerdote, ao sumo sacerdote, eles tornavam a fazer o mesmo erro e outros animais eram mortos, e quando eles eram mortos, os homens voltavam a fazer o mesmo erro. Deus um dia olhou para a humanidade no livro do Gênesis, capítulo 9, na história de Noé, e a Bíblia diz que quando Deus olha para a geração, Ele diz: esta geração é uma geração má, é uma geração corrupta, é uma geração que se desvia das minhas palavras, Noé, eu vou destruir
todo mundo. Mas aí Deus olha no ano de 2015, no dia 7, e Ele vê uma igreja que está na cidade de Bauru, porque Deus, Ele é onipresente, enxerga lá na frente, e Ele diz: eu não posso destruir essa geração completa, porque no dia 7 de agosto de 2015 vai ter uma igreja sentada ouvindo a minha palavra e desejando alcançar o meu perdão pela revelação da palavra de Deus. Adão perdeu tudo porque ouviu a Eva, e Eva deu ouvidos à serpente. Escute, existem algumas pessoas que emprestam o seu ouvido para Satanás. Mas como que eu faço isso, pastor? Sabe quando você empresta o seu ouvido para Satanás? É quando alguém te procura na sua casa para falar mal do seu pastor. Você está emprestando os seus ouvidos para Satanás. Pastor, você está falando que o meu amigo é o cão? Eu estou dizendo que ele é. Se ele vai falar mal do seu pastor na sua casa, ele é a personificação do diabo. Pastor, você é louco? Não, não sou louco. Porque a minha Bíblia diz que Adão perdeu tudo porque deu ouvidos à sua mulher. E uma pessoa que fala mal da outra, ela está direcionada por Deus? Sim ou não? Uma pessoa que fala mal do diácono da igreja, do membro, da irmã, do círculo da oração, dos jovens, ele está direcionado por Deus? Claro que não. E se ele não está direcionado por Deus? A Bíblia diz que existem 3 tipos de crentes, 3 categorias. Espirituais, que somos nós, e eu quero crer que todos aqui somos espirituais. Naturais e os carnais. Os espirituais são aqueles que andam no Espírito de Deus e que seguem os mandamentos de Deus e o obedecem. Os naturais são aqueles que para eles tanto faz. Não acredita em nada, para ele é tudo normal. Se um paralítico levantar da cadeira de roda e começar a andar aqui neste belo templo, ele vai dizer que isso foi uma circunstância da ciência que alterou as suas raízes. Eu não sei falar de medicina, mas ele vai inventar alguma história para dizer que o milagre teve um motivo. Tem uma resposta para o milagre. Isto são os naturais. Mas os piores crentes são os carnais. Esse tipo de crente nos dá dor nos ossos. Por quê? Porque o salmista diz que a difamação, ela dói nos ossos. E não existe dor maior do que a dor do osso. Não existe dor que doa mais do que a dor do osso. E o crente que ele é carnal, ele só empresta a sua boca para difamar. Ele só empresta a sua boca para oferecer frutos proibidos. Ele só empresta a sua boca para oferecer oportunidades de desobediência. Eu poderia até dizer que naquele dia Eva estava bem carnal, porque ofereceu o seu fruto ao seu esposo. Mas o que eu preciso que você entenda aqui esta noite é que nós devemos blindar os nossos ouvidos desses tipos de pessoas. Pastor, mas eu não tenho condições. Fulano de tal, fulana de tal é o meu melhor amigo, e quando ele vem falar, eu não tenho como deixar de ouvir a crítica, eu não tenho como deixar de ouvir o comentário. Simplesmente faça isso, meu irmão, minha irmã, fica quietinho, vamos orar pela vida dele, vamos orar pela vida dela. Falar mal não adianta, ficar criticando não adianta. Quem sabe se a gente orar, ele não melhora. Escute. Livro de Efésios, capítulo 4 e o verso de número 27, vai dizer o seguinte, uma repreensão muito grande. Quando Paulo diz aos Efésios, não deis lugar ao diabo, é porque certamente haviam pessoas que estavam dando lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo?
Dar lugar ao diabo é mais ou menos isso aqui, ó. Não tem nenhuma cadeira solta. Posso pegar aqui, irmãos? Dá licença, viu? Só para mim fazer uma conjectura. Essa cadeira simboliza a minha vida. Vem aqui, você é bonito. Você é isso. Vem aqui. Senta aqui na cadeira da vida. Essa cadeira simboliza a minha vida. Este sou eu. Eu não sou tão bonito assim, mas, né? Esse aqui sou eu. E para não deixá-lo constrangido, para a interpretação, irmãos, entenda, eu vou ser o diabo. Amém? Ó, ele está sentado na cadeira da vida. Quem cuida da vida dele é ele. Quem é responsável pela vida dele é ele. Mas quando Paulo diz, não deis lugar ao diabo, é exatamente isso aqui, ó. O diabo chega para mim e diz assim, dá licença um pouquinho. Deixa eu tomar conta da sua vida. E tem muita gente que já entregou a sua família nas mãos de Satanás. Tem muita gente que já entregou o seu emprego, a sua faculdade, a sua vida, a sua salvação nas mãos de Satanás. Por quê? Porque está dando lugar ao diabo, está dando oportunidade ao diabo. Quando? Como? Quando você empresta os seus ouvidos para alguém falar mal de alguém, quando você empresta os seus olhos para enxergar, para ver alguma pornografia, quando você cede o seu coração com um espírito de grandeza, querendo ser maior do que alguém, e eu estou aqui como profeta de Deus para lhe dizer, não deis lugar ao diabo, mas entregue a sua vida totalmente para Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. O texto irá ser bastante enfático em dizer, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Cadê eu? Vem aqui eu. Você saiu daqui, vem aqui. Senta de novo. Aquela hora ele deu lugar para mim. Amém? Mas agora eu vou procurá-lo de novo. Deixa eu sentar aí. Dá um espacinho para mim. Tem certeza? Não vai deixar eu tomar conta da sua vida? Não vai deixar eu tomar conta da sua família? Não vai deixar eu tomar conta lá dentro do seu emprego, da sua casa? Não vai deixar? Ah, então eu vou embora. Obrigado, filho. Quantos me entendem, digam glória a Deus. Tem muita gente que vive reclamando, tem muita gente que vive falando coisas que não adianta nada se falar, porque estão dando lugar ao diabo, não estão resistindo às investidas de Satanás. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer o seguinte: se você precisa de força, Deus hoje te dá força para vencer as investidas de Satanás. Se você precisa de capacidade, o Espírito de Deus te capacita, mas você vai vencer as suas provações, as suas lutas, as suas tentações, e o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Escute. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando a quem possa tragar. Algumas Bíblias dizem, rugindo como leão. Escute. Quem aqui é a ovelha de Jesus Cristo? Levante a mão, só quem é a ovelha, quem for bode não. Isso. Você sabia
que a ovelha, ela não faz parte da cadeia alimentar do leão? Procure. Hoje em dia existe um meio muito importante que é o Google. E tudo que você digita no Google, ele te dá a resposta. E se você for estudar dentro do Safari, você vai entender sobre o reino animal, e pesquisando sobre o leão, você vai ver que o leão, mesmo sendo um animal carnívoro, mesmo sendo um animal que se alimenta de carne, a ovelha não faz parte da sua cadeia alimentar. Mas me explica uma coisa. Se a ovelha não faz parte da cadeia alimentar do leão, e no livro de João, capítulo 10, a partir do versículo de número 1, diz que nós somos ovelhas do aprisco de Jesus, qual o interesse de Lúcifer em nos matar? A Bíblia diz que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O leão, ele não mata a ovelha para se alimentar da carne da ovelha. Mas sabe por que ele mata a ovelha? Só pelo prazer de matar. Se você não vigia, se você empresta a sua vida, a sua boca, os seus ouvidos, os seus olhos para Satanás, ele simplesmente tem o prazer de te matar. Por que não dizer que ele é um psicopata? A única coisa que ele tem prazer é que você venha num culto de Santa Ceia, não participe do corpo, não participe do sangue, fique aí sentado na sua cadeira mofando, não tendo coragem de abrir a sua boca para adorar a Deus, e ele fica lá do lado de fora olhando para você com os braços cruzados e dando risada e dizendo: eu matei por matar, eu matei por prazer. E hoje Deus está lhe dizendo: o nosso inimigo, ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir, mas existe um que está aqui dentro esta noite, que veio para lhe dar vida, e vida com abundância. Pastor, mas na história de Davi, existe uma história que ele conta para Saul dizendo: eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, e quando eu estava apacentando essas ovelhas, veio um leão, abocanhou uma das ovelhas de meu pai, e eu fui contra o leão e o matei, e livrei a ovelha da boca do leão. Davi diz que estava apacentando as ovelhas de seu pai, e que por causa de uma ovelha, Davi enfrentou Eu quero te fazer uma pergunta aqui esta noite. Quantas vezes você já emprestou os seus braços, a sua força, a sua oração para salvar uma ovelha das bocas de Satanás? Quantas vezes você já emprestou o seu tempo para Deus, para ser a boca de Deus para alguém, para tirar alguém do mundo das drogas, da prostituição, do homossexualismo, de uma vida repentina de pecados, de uma vida de bebedeiras? Quantas vezes nós emprestamos a nossa boca, a nossa força para Deus realizar um milagre sobre a vida de alguém? Quantas vezes? Sabe de uma coisa? Existem muitas pessoas que brincam de ser crentes, mas o diabo nunca brincou de ser diabo. Enquanto você brinca com Deus, Ele está investindo pesado para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para destruir os seus sonhos, para destruir o seu projeto de salvação, para destruir as suas idealizações. Mas eu vim aqui para lhe dizer o que está escrito no livro de Apocalipse, no texto que lemos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir no capítulo de número 12, o versículo de número 11. Eu vim aqui para lhe dizer que ainda que Satanás se levante com uma legião de
demônios, ainda que ele venha com todas as armas do inferno para destruir a sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e o texto diz: eles venceram pelo poder do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Ainda que o inferno se levante contra a sua vida, contra a sua casa, não existe nada que poderá te destruir, porque o sangue do Cordeiro está sobre você. Espírito de Deus, fique em pé em nome de Jesus. Meu marca 5, o senhor também? Vem aqui em nome de Jesus. Pode vir aqui. Eu vou retornar o microfone a quem é de direito, mas eu espero que esta palavra possa penetrar em seu coração e que você leve isso adiante. A vontade do Pai é uma: que nenhum dos seus filhos se perca. Você foi enviado por Deus para salvar uma ovelha, amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Graças a Deus. Queridos, eu já vou retornar o microfone ao pastor. Amém? Amém. Eu quero pedir a você que... Posso chamar o povo aqui na frente, pastor? Amém? Só que eu vou um pouquinho mais para trás aqui. Amém? Meus queridos, eu quero pedir a você, no amor de Cristo Jesus, talvez você não sofra com isso, mas talvez você conheça alguém que sofra e que não está aqui esta noite. Alguém que está enfrentando uma luta muito grande e espiritual. Alguém que você sabe que aparentemente está sozinho nesta peleja, ou talvez esta pessoa seja você, ou seja alguém que você conhece. Eu tenho 3 minutos. Eu quero pedir para você, no amor de Cristo, se você está disposto a fazer o que Davi fez, lutar por uma ovelha, eu quero te convidar para vir aqui à frente. E eu quero orar pela sua vida. Aramantu e devasya nai de canchoubia nagácia. Quantos presbíteros, evangelistas, pastores nós temos aqui essa noite? Levante a sua mão, os obreiros da casa do Senhor. Eu quero pedir ao nosso querido pastor, o senhor, pastor Marcelo, vem aqui me ajudar, nós queremos orar com imposição de mãos. Amém? Pode vir aqui em nome de Jesus, os queridos obreiros da casa do Senhor. Nós vamos orar a Deus. E nesta oração nós estaremos ratificando sobre a sua vida que o diabo não tem o poder sobre as suas finanças. O diabo não tem o poder sobre a sua vida espiritual. O diabo não pode vencer os seus projetos, os seus sonhos e os seus objetivos, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Os obreiros, em nome de Jesus, podem orar. Soberano Deus, poderoso e eterno Pai, na Tua presença, Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor Deus venha agora neste momento, ó Pai. Meu Deus, pela autoridade da Tua palavra, Senhor, nós vemos aqui ministrar sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus. Que os Teus filhos serão mais do que vencedores em todos os Teus projetos, em todos os seus propósitos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos agora todo mal, todo espírito contrário, tudo aquilo que tem tentado roubar os sonhos, os projetos da Tua igreja. Em nome de Jesus, Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que faz coisas impossíveis.
Meu Pai, tudo aquilo que o diabo tem intentado contra a vida dos teus filhos, contra a vida dos familiares dos teus filhos, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, nós decretamos a falência de toda seta inflamada do maligno contra a vida dos teus filhos. Meu Deus, nós decretamos a falência agora, meu Pai, de todo laço do passarinheiro que tem vindo contra a vida dos teus filhos, das tuas servas, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor nos deu autoridade, meu Pai, sobre os enfermos, nos deu autoridade, Senhor, sobre os demônios, meu Deus, nos deu autoridade sobre tudo, meu Pai, que impera sobre esta terra. Meu Deus, então eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos, meu Deus, que o Senhor abençoará a casa deles, meu Deus, o Senhor abençoará a saúde dos teus filhos, meu Deus, o Senhor abençoará os sonhos, os projetos, o Senhor entrará, meu Deus, com a tua providência, meu Pai, em tudo aquilo que os teus filhos têm idealizado na sua presença, ó Deus, porque eu creio, Pai, no Deus do impossível. Eu creio que o Senhor é um Deus que realiza, que faz, é o Deus que nos chamou para uma obra grandiosa, meu Deus, sobre esta terra, em nome de Jesus, meu Deus. Eu já posso ouvir pelos ouvidos da fé grilhões sendo destruídos, eu já posso ouvir, meu Pai, cadeias sendo abertas, eu já posso ouvir, meu Pai, prisões sendo desfeitas, eu já posso ver, meu Deus, o Senhor cortando laços pelos olhos da fé, eu já posso ver o Senhor trazendo milagre, restituição, o Senhor trazendo unção sobre a vida dos teus filhos, e como ministro do teu evangelho nesta noite, meu Deus, eu ministro sobre a vida deles a bênção e a restauração do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Queridos, eu só gostaria de dizer aos irmãos que eu tenho ali alguns DVDs. Nesta noite eu trouxe 3 temas. Eu trouxe um tema chamado O Poder da Decisão. Você que conhece alguém que está desviado, que está afastado, que está pensando em se desviar, alguém que ainda não é batizado nas águas, eu te aconselho a comprar esse DVD e levar para essa pessoa de presente. Amém? O outro tema que eu tenho é: e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E o terceiro tema que eu tenho, quantos estavam aqui na quarta-feira? A mensagem de quarta-feira está ali. Se alguém quiser adquiri-la, nós estaremos ali com a mensagem, amém? Temos também ali alguns mousses, algumas trufas. Lance uma semente de Deus sobre a minha vida, amém? Graças a Deus. Pastor, em nome de Jesus, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Receba o homem de Deus com uma salva de palmas. Deus abençoe, pastor. Obrigado, viu, pela honra. Meus irmãos, muito bom. Meus irmãos, eu quero convidar o irmão Adonias. Deus abençoe, pastor Moisés. Eu quero convidar o irmão Adonias. Enquanto ele estará louvando o Senhor, nós estaremos contribuindo com os dízimos e a oferta para a obra do Senhor Jesus. Pastor Moisés falou sobre o seu material, irmãos. Faça isso. Vocês que puderem adquirir, vocês estarão investindo na obra missionária, o que esse pastor faz. Vamos ouvir o louvor? Enquanto uma Adonia louva o Senhor, estaremos contribuindo. Curve as vossas cabeças. Pai justo e eterno, estaremos agora contribuindo e ofertando na tua casa, dizimando. Estenda as tuas mãos santas e poderosas sobre as vidas dos teus filhos, Senhor. Aqueles que não têm, ó Deus, que possam ter amanhã, Senhor, para estar contribuindo na tua casa. Estenda as tuas mãos santas e poderosas, dê a tua bênção na vida de cada um dos teus filhos. Desde já nós te louvamos, te agradecemos o teu nome. Amém. Adonias. Pai do Senhor, igreja,
Vou louvar a Deus com esse hino. Traz referência a Davi, né, irmãos? Que Deus possa nos usar como Davi, glória a Deus. É um hino básico, modesto, mas que o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Avisa pra Golias que Davi já vem aí, já vem aí, já vem aí. Fala pro gigante que ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Avisa pra Golias que Davi já vem aí, já vem aí, já vem aí. Fala pro gigante que ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Quem é esse que ameaça o povo de Deus e acha que ninguém para o deter? Deus já se levantou do seu trono e mandou o seu ungido com muito poder. Avisa pra Golias que Davi já vem aí, já vem aí, já vem aí. Fala pro gigante que ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Avisa pra Golias que Davi já vem aí, já vem aí, já vem aí. Fala pro gigante que ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus escolhe os pequeninos para derrubar gigantes. É os pequeninos que Ele quer. E Deus quer te usar, quer me usar. Aleluia, sejamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Ele vem com um aparato que causa temor. É assim que vem o gigante. Lança espada, flecha, vem pra destruir. Mas nós vamos a ele em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome de Jesus ele vai cair. Aleluia. Avisa pra Golias que Davi já vem aí, já vem aí, já vem aí. Fala pro gigante que ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Glória a Deus, profetize aí. Avisa pra Golias que Davi já vem aí. É você, aleluia, cheio do Espírito Santo. Deus quer te usar, aleluia, seja cheio do Espírito Santo, aleluia. Já vem aí. Ele já caiu, ele já caiu, ele já caiu, ele já caiu, ele já caiu. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Muito bom, né? Graças a Deus. Quando o pastor Moisés estava pregando, irmãos, eu estava pensando, o jeito que o mundo está hoje, os irmãos sabem que nós vamos precisar de um crente mesmo, né, irmãos? Crente mesmo, de convicção, para enfrentar o mundo que nós estamos vivendo. Os irmãos sabem que nós, os evangélicos, somos protestantes. Os irmãos sabem que hoje está mais fácil a gente... Lembra dos 3 da fornalha? Lá de Nabucodonosor? Se vocês não se prostrar, a fornalha. O jeito que está indo hoje, irmão, está mais fácil se prostrar do que permanecer de pé, defendendo o reino de Deus. Verdade? Aquelas histórias que a gente ouvia, quando colocava, falava assim, ó, se é crente, se falar que é crente, você morre, você vai para o paredão. E é por aí. E daqui para frente é por aí.
Deus precisa de nós para fazer a diferença nessa terra, irmãos. Deus precisa de nós, de um povo santo, remido, homens e mulheres cheios do poder de Deus. Eu estava falando ontem na igreja, meu pai se converteu com louvor e oração de madrugada, de alguém que morava perto do sítio dele, em cima de um morro. E toda madrugada aquele homem se levantava para orar, e ele cantava de madrugada. O poder da oração, e não era um dia não, todos os dias ele fazia aquilo. E o poder da sua palavra, o poder da sua oração, ele não sabe disso. Mas hoje meu pai se converteu, toda a família dele, os irmãos dele lá do norte, tudo por causa de um homem que morava em cima do morro. É verdade? Deus quer homens que venham fazer diferença. Deus abençoe a amada igreja. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e agradecer a Deus. Oramos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos por tudo, pela tua grandeza. Te louvamos, ó Deus, por esta noite de bênção, noite de milagre, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela mensagem que temos ouvido nesta noite. Agora despede de nós, os teus filhos, em paz ao seu lar. Toda noite de bênção e de paz a cada um de nós. Deus e Pai, nós te louvamos por tudo e te agradecemos o teu nome eterno. Amém. Graças a Deus. Amanhã vai estar conosco o irmão pastor Henrique, vai estar aqui cooperando conosco na Santa Ceia. Pastor Henrique, da cidade de São Paulo, vai estar ministrando aqui na Santa Ceia. Faça assim com as mãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com esta amada igreja, desde agora e para todos sempre. Todos querem dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus.